Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a sua vida pessoal e também profissional a partir da comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Casca Açaí Casca, mais uma vez, registrando sua presença no podcast Comunique. Lembrando, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras. Você chega, você diz Comunique e o número do episódio que você está assistindo e ganha desconto para comer um açaí delicioso, melhor açaí de Brasília. E hoje é dia, Nock. Hoje é dia que a gente vai gravar mais hoje, então hoje tem que comer açaí. Meu irmão, hoje é episódio especial, especialíssimo, porque estou recebendo um mestre, mestre Tonhão, acupunturista, educador físico, terapeuta, a porra toda aí, amigo. E a gente já estava aqui nos bastidores batendo um papo. No primeiro episódio a gente falou sobre o corpo, sobre toxinas e por aí vai. Se você não assistiu dos episódios lá do início, salvo engano, o terceiro, o quinto episódio, lá dos primeiros 5 episódios. Dos episódios mais assistidos, acho que eu nunca te falei isso. Tá no top 5 ali, episódios mais assistidos. E hoje a gente quer falar sobre mudança. Mudança, a gente ficou se conectando ali no WhatsApp ali para ver o que a gente ia falar. E mudança veio, e quando veio nós dois somos velhos. Vamos falar sobre mudança. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui com você, Diogo, com o Enoch, né, no podcast. E eu não venho para trazer, eu venho para compartilhar e beber também, né, aqui. Isso. Então é sempre um passo, é sempre parte do aprendizado estar aqui, né, com vocês aqui. E mudança é o tema, acho que, da sociedade hoje, do mundo hoje, né? Tudo está gerando mudança, né? Paradigmas estão mudando, né? Percepções estão mudando, às vezes de forma suave e orgânica, e às vezes vem tremendo tudo, né? Balançando tudo. E é muito foda, vou falar de mim, né? Eu sou um cara meio apegado, assim. Então, para eu poder fazer mudanças, eu calculo muito, vejo estratégias, monto estratégias, vejo possibilidades, vejo cenários e tudo. E parece que o apego assim me leva a alguns desafios ainda maiores de mudança. E dentro dessa ótica eu percebo, e aí com o trabalho que eu faço, que a comunicação também ela é muito afetada quando a gente tem esse desafio muito forte de mudança. Seja porque a gente não quer ser convencido de algo que está muito evidente que a gente precisa fazer, seja porque a gente quer convencer também de algo que tem que acontecer que talvez ainda não esteja na hora. E aí eu acho que a gente precisa falar de mudança, e eu quero falar de mudança aqui, de duas óticas. Tanto da ótica do desafio, muitas vezes, que a gente leva para poder aceitar novas etapas, novos momentos, novas vivências, novas experiências, novas pessoas, novas atividades e por aí vai. Mas também da outra ótica, que é assim, o desafio da mudança de quem é metamorfose ambulante, que quer mudar o tempo inteiro tudo e todos, e toda hora mudança, romper o tempo inteiro. Então, acho que são duas óticas interessantes. E aí, meu amigo, quem vai falar sobre mudança? O que você quer trazer sobre mudança? Você vai vir historinha, Pela respirada fundo vai vir historinha. Então, eu queria começar com uma história, né? Eu estava lendo um livro, né? Assim como você, né? A gente sempre tá papirando os livros por aí. Exato. E aí eu estava lendo um livro que ele é despretensioso e de um autor que às vezes é polêmico, né? Dentro do mundo da literatura, mas que eu acho que todos têm algo para contribuir, que é do Paulo Coelho. E o nome do livro é O Arqueiro, né? Que ele, para quem não sabe, né, o Paulo Coelho, ele é um praticante da arte do arco e flecha japonês, né? Que é uma arte mesmo, né? Assim como outras artes japonesas, eles trouxeram tanto o budismo, princípios do budismo, quanto do shintoísmo para dentro da prática. E o arco e flecha, de vez em quando eu leio alguns livros a respeito, e ele escreveu esse livro não tem muito tempo. E aí eu estava lendo, é um livro pequenininho, que conta uma história que começa mais ou menos assim, né, no Japão ainda feudal, e aí um praticante jovem de arco e flecha, mas que já se dedicava já há algum tempo, ele aparece num vilarejo, né, comum
nada especial, muito típico do Japão. Na rua, encontra um transeunte e pergunta sobre uma pessoa chamada Tetsuya, né? E que ele precisa encontrar essa pessoa, porque ele é um praticante de arco e flecha e ele precisa se confrontar com Tetsuya, que é conhecido como o mestre do arco e flecha. E não por acaso, esse indivíduo que ele encontra na rua, ele é ajudante de um marceneiro que se chama Tetsuya. E aí ele fala, não, eu conheço um Tetsuya, mas ele é marceneiro, ele não é... Nunca vi o meu mestre de marcenaria com um arco e uma flecha na mão. Você deve estar enganado. E aí esse praticante vai e fala, não, eu fiquei sabendo que ele está aqui, eu preciso encontrar ele e preciso me confrontar com ele. E aí o transeunte fala, não, eu vou levar você até lá, só para você ver que não é ele. E quando entram na marcenaria, aí o Tetsuya já olha, né, de longe, aquele praticante que carregava uma sacola grande nas costas, e ele, como conhecedor, já presumiu que era um praticante. E aí esse praticante entra e já fala, né, que ele precisa que o Tetsuya observe ele atirando arco e flecha. E que ele não teria o direito de estar ali escondido, já que ele era um mestre, como se ele estivesse escondendo a habilidade dele do resto do mundo, né? Mas que ele precisava que ele observasse, né, a prática dele, que ele já se dedicava há muitos anos e que só um mestre poderia dar um parecer, né, da prática dele. E que se ele fizesse aquilo, ele prometia que ele não iria contar para mais ninguém que tinha encontrado, né, o Tetsuya. E aí ele olha, observa e fala, tá bom, então me mostre a sua prática. E aí ele vai dali mesmo da porta da marcenaria, ele arma o arco, né? Porque o praticante do arco e flecha, o arco nunca está armado, ele está sempre desarmado. Aí ele tem que colocar a corda no arco e aí ele prepara tudo, faz a postura necessária, faz a reverência necessária. Nesse momento ele faz a reverência tanto para o Tetsuya quanto para o alvo dele, que ninguém sabe onde é. E aí ele se prepara, faz a postura, pega a flecha, arqueia, né, o arco, e depois de algum tempo, que parece ser interminável, ele solta a flecha. E aí a flecha some e aparece de novo 40 metros depois, e ele vai lá buscar a flecha que ele atirou, e quando volta tem um pêssego que foi acertado pela flecha dele com 40 metros de distância. E aí o Tetsuya observa, aí se levanta, pega uma mochila já surrada, que há muito tempo não era utilizada, tira o arco dele, também já muito usado, prepara o arco e sai caminhando. E aí o praticante e o aprendiz de marcenaria vão juntos, sem entender mais ou menos para onde estavam indo. 1 quilômetro depois de caminhar, eles chegam a uma ravina entre duas rochas, onde tem uma ponte, né, suspensa, já poída, com a corda já velha. E o Tetsuya arma seu arco e pede ao praticante, pois ele já não tinha mais flechas, e pede ao praticante uma flecha emprestada. O praticante fornece a ele, ele sobe na ponte trêmula, né, poída, com um rio caudaloso passando embaixo. E aí ele estica o arco, aguarda o momento certo, lança a flecha, e aí a flecha a 20 metros de distância acerta uma cereja, né, que estava próximo da ponte. E aí ele volta, sai da ponte e pede, né, ao arqueiro praticante, falando que, olha, você acertou
a 40 metros de distância, um pêssego. E eu acertei a 20 metros de distância uma cereja. Mas eu peço que você tente fazer a mesma coisa da ponte. E o praticante sobe já inseguro, com a ponte balançando, olhando de vez em quando para o rio embaixo, para o vento que batia, arqueia o arco, atira e a flecha ganha o céu e não acerta absolutamente nada. E aí ele volta meio acabrunhado, né? E Tetsuya fala: você tem a postura correta, você é um arqueiro digno, que já pratica há muitos anos, mas mais do que procurar o momento ideal, com as condições ideais para você lançar sua flecha, você precisa estar estável e com paz no coração para que qualquer momento seja o momento de você lançar a sua flecha. Né? E aí o praticante recolhe seus artefatos e ganha a estrada e vai embora. Né? E a historinha é mais ou menos essa. Puta que pariu. Eu olhei pra Enoch aqui agora, quando fechou a história, só pra saber se tinha ressoado só pra mim. Cara, na tua percepção, né? Por que a gente tem tanta dificuldade com mudança? Por que num momento como esse, de conseguir agir, pelo que eu recebi, né, da história do arqueiro, a gente fica tremendo tanto? A gente fica tão relutante, a gente fica tão receoso, a gente fica com tantos pensamentos também de vai dar errado, vai dar certo, ou de querer achar o momento certo para poder conseguir agir, o momento preciso. O que rola, assim, na tua percepção? Eu acho que é o medo de errar. Né? O medo de não se enquadrar dentro de um padrão que é estabelecido. Às vezes estabelecido pela sociedade, pela família, e às vezes estabelecido por você mesmo. Você entra naquele processo de idealização do que precisa ser feito, né? E esquece de um processo de adequação, não de adequação de formatação, mas de se adequar ao que o momento está precisando de você. Que é exatamente o que o mestre falou aí pro arqueiro. Exatamente. E isso não vem de fora, né? Porque nessa arte do arco e flecha, né, existem vários simbolismos ali, né? Fala-se que o arco é a sua vida, né? Que a flecha é a sua intenção e que o alvo é o seu objetivo, né? Você traça um objetivo, qualquer que seja, né? Uma meta a ser alcançada, mas a meta ela tá lá, né? E pode ser que a flecha atinja o alvo ou não. Pode ser que o alvo seja atingido no centro ou na periferia. Pode ser que seja atingido no papel, né? Pensando no alvo de papel, mas que não esteja dentro daquilo que a gente concebe como alvo. Mas ainda assim acertou. Mas talvez o mais importante seja o quê? O quanto de energia vital que você coloca naquilo, adequada ao que é necessário. Eu acho que essa palavra é importante, energia adequada. E a intenção que você coloca. Só que a intenção, você só tem gerência sobre ela até o momento em que você solta a corda. No momento em que você soltou a corda, já não te pertence mais. Já não depende mais de você. Porrada de coisa. Tanto que na arte do arco e flecha, você a qualquer momento você pode desistir do tiro. Você pode desarquear e voltar, repensar, trocar a flecha, entendeu? Mudar a postura, relaxar, para depois voltar de novo, para depois fazer a postura de novo e lançar a flecha. Pô, o negócio é que às vezes a gente fica querendo mudar a danada da flecha 200 vezes, a danada recua várias vezes, não atira e fica nessa...
Mas às vezes, A muitas combinação. vezes é porque ainda assim, né, usando ainda essa metáfora, quando você pega a flecha, não é só pegar a flecha, né? Dentro daquela ritualística ali que tem, da arte do arco e flecha, você, antes de colocar a flecha no arco, você olha para a flecha. Você olha as penas da flecha, você olha se a flecha está retinha, você olha a ponta da flecha para saber se ela está afiada o suficiente, se ela é, mais uma vez, adequada ao alvo que você está buscando, ao objetivo que você está buscando. E aí só depois é que você coloca ela no arco, né? Então é uma questão de percepção. E aí, vindo para cá, né, esses dias, e pensando na nossa conversa sobre a comunicação, e lembrando de alguns outros programas que eu assisti do canal, você sempre traz, né, um questionamento. O que é que você está buscando com a comunicação? O que é que você quer comunicar? Uhum. Isso é a flecha. Isso não é o alvo. Porra, tá. Isso é a flecha. Talvez o alvo seja o quê? Comunicar. Uhum. O alvo é comunicar, está lá na frente. É o objetivo. Como será essa comunicação? O que você quer levar dessa comunicação, na verdade, é a flecha, né? Como você se preparou para comunicar é o arco. É a energia que você botou todinha de preparação para chegar naquele momento da comunicação. Isso é o arco, né? É quem você é. A comunicação não é uma invenção. Não. A comunicação é quem você é, né? Por mais que você domine a comunicação, talvez por um olhar cuidadoso de outra pessoa também especialista em comunicação, ela vai identificar quem você é na sua comunicação, por mais que você domine ela, né? E isso é o arco. Isso é a preparação, isso é a postura antes de soltar a flecha, né? Agora, o que você quer alcançar com a comunicação é a sua flecha, né? E o quanto que você parou para olhar isso, o quanto que você observou antes de lançar. Porque a palavra lançada não volta, né? Não volta, não. Tem algumas frases e palavras que você disse que estão me chamando a atenção. Uma, o medo da mudança, o desafio da mudança relacionados ao medo de errar. O desafio de adequar, de ter adequação ao que a gente vai fazer de acordo com o nosso objetivo. E também a preparação para isso, né? Me chama a atenção esses três aspectos, porque entra exatamente naquilo que a gente está conversando aqui, que é a mudança pode ser um objetivo, né? Eu tenho um objetivo de mudar algo, né? Mas aí a preparação, se ela está adequada ou não está, se eu estou preparado ou não, aí eu acho que é outro desafio. E o quanto que está relacionado com o meu medo de errar também, né? A não mudança, o medo, o desafio de mudar. E você está preparado para as coisas não saírem do jeito que você imaginou que ia sair. Por mais que você tenha, né, a gente estava falando um pouco antes sobre essa questão do autoconhecimento, por mais que você tenha esse autoconhecimento, que você se observe, que você se conheça, ainda assim a resposta para aquilo que você fez não vai ser exatamente aquilo que você imaginou que ia acontecer. Aí eu lembro, eu estava assistindo um dia desse, né, aquele podcast que você fez com a Thaís sobre autoimagem. Foda. E aí eu lembro, né, não me recordo se você que trouxe ou se foi ela que trouxe foi a Bia. Uma situação em que, tipo assim, vários trabalhos internos, vários conhecimentos, e aí chega a mãe e pá, faz um comentário, e aí, de repente, seu mundo acaba. Né? Você se desestabiliza, tá ali na ponte, aí olha pro rio, olha pra rocha, e aí o negócio não flui mais do jeito que você imaginou que ia fluir. E aí a mudança é isso. A mudança que eu vejo hoje acontecendo no mundo é isso. Não é mudar para aquilo que você está preparado, porque essa mudança naturalmente vai acontecer. É você estar preparado para a mudança que vem para aquilo que você não se preparou. Né? De você estar preparado para se adequar, mais uma vez, sem a coisa de entrar na caixinha, mas de se adaptar ao que se apresenta para você dentro daquilo que você se autoconheceu, que o arco se já trabalhou, exatamente.
Cara, isso é muito difícil, bicho do céu. Eu falo isso porque eu tenho esse desafio, é um desafio de mudança. Para eu poder fazer uma mudança, eu levo um tempo assim razoável para poder pensar em, não sei se é adequação, não sei se é preparação, não sei se é medo. Eu acho que é tudo num bolo só, né? Eu acho que é excludente. E o quanto que muitas vezes tem chegado para mim, em mentoria, até em treinamentos, pessoas, empresas, etc., que, digamos assim, sabem qual é o objetivo. É muito doido. Eles sabem qual é o objetivo, sabem qual é o arco que tem, sabe? Tem a percepção. Só que ao mesmo tempo tem um medo de adequação e de preparação desse arco com essa flecha absurdo. E aí muitas vezes eu entro nesse espaço de preparar essa comunicação para esse momento. Não consigo preparar tudo porque não me cabe, mas preparar essa comunicação. E aí quando a pessoa começa a preparar e adequar a comunicação externamente, internamente, aí o trabalho terapêutico também tem que acontecer, aí o negócio começa a andar mais, assim, a pessoa parece que começa a ganhar maior confiança diante do balançar da ponte, diante do risco ali do rio, a pessoa começa a ganhar mais confiança. Só que assim, normalmente quando a pessoa chega, ela já tá há um tempo, tipo assim, preciso, e não dá conta. E aí vai, não dá conta. Claro, tem o tempo de cada um, isso não é grande questão. Inclusive aconteceu recentemente, eu me conectei com uma pessoa e perguntei pra ela, me conectei só na energia mesmo. E assim, tem algo que tá me levando a vir falar contigo. Eu não sei o que é, mas eu vim. E aí, conversando, eu falei assim, você tem algum problema jurídico acontecendo? Ela falou, não. Eu falei, você tem algum desafio de comunicação? Ela falou, não falo, de jeito nenhum. Em público, eu não expresso o que eu não gosto, o que eu não quero e tal. Eu falei, acho que é por isso então. E aí eu falei, você já olhou pra isso? Ela falou, tem 2 meses que eu tô com um panfleto no meu carro, olhando pra esse panfleto, tipo, provavelmente é de algo de oratória, de comunicação, e falando, eu preciso ir atrás. Então, quando chega pra mim, já tá assim, a pessoa já tá querendo mudar, mas não vai, sabe? Assim, dentro desse aspecto da comunicação. E aí, quando a gente começa a olhar, então, às vezes eu sinto que a gente fica... E aí eu volto lá à metáfora do peixe no rio, né? Às vezes a gente fica se debatendo muito ali, e aí não tem clareza sobre o que tá na nossa frente. Talvez esse objetivo... Às vezes a gente tá se debatendo tanto, o objetivo tá tipo... Cara, tá um palmo na tua frente. Sabe? Exatamente. Um palmo ali, mas a gente fica se debatendo tanto, lutando tanto, resistindo tanto, ou então nadando tanto contra, né, o nosso objetivo, e aí a correnteza empurrando, todos os sinais empurrando para poder ir para lá. A gente não aceita, a gente fica nadando contra e a gente fica nessa resistência assim, ao processo. E você gasta muita energia com isso. E aí porque assim, se você for olhar compartimentadamente, tudo tem processos que estão acontecendo ali, no seu corpo todo. Né? Tanto nessa coisa do arco e flecha que a gente trouxe, quanto da comunicação. Né? O jeito que você cruza a perna, o jeito que você arqueia os ombros, o jeito que você movimenta as mãos, né? O seu olhar, uma piscada que dá, tudo isso. E aí, às vezes, você entra nesse processo de comunicação, você fica tão preocupado com determinadas partes do processo de comunicação e você gasta tanta energia naquilo que o restante da sua comunicação fica prejudicada. Né? E isso a gente pode levar para qualquer situação, para qualquer manifestação daquilo que você faz, né? A manifestação de quem você é e naquilo que você faz. E aí você gasta tanta energia, às vezes, na preparação, que quando chega na execução, você está tão exausto que você não consegue manifestar aquilo. Não quer dizer que você não precise direcionar sua atenção para a preparação. Precisa, né? Mas, mais uma vez, a adequação da quantidade de energia que você precisa em cada etapa do processo, né? Só que isso você não vai aprender só lendo, né? Só assistindo vídeos, você tem que ir para a prática, né? Que é a coisa do arco e flecha, né? Você vai lá, estuda, quer dizer que no primeiro tiro vai ser perfeito? Não vai ser perfeito. Vai ser o melhor que você fez.
Mas a perfeição, a arte no processo de fazer qualquer coisa que você se predispõe a fazer, vem com a prática, né? Antigamente se falava, hoje eu não sei como é que está essa percepção, falava em 10 mil horas para você ter uma excelência naquilo que você faz, né? Não sei se isso teve alguma mudança, né? Não sei. Mas... E a gente não precisa se ater a um número, mas isso traz a percepção de que você precisa praticar, né? Repetição. Exatamente, a repetição, que a princípio parece uma coisa enfadonha e que demanda, né? E que se torna às vezes até chata, principalmente na outro podcast que eu vi um dia desse você falando, né? Da sociedade líquida, né? Do Bauman, né? E que as coisas são muito superficiais e precisam ser muito rápidas, né? Mas não precisa ser só rápida, né? Pode ser que tenha momentos que precisem ser rápidos, né? Mas o dedicar-se a alguma coisa para você alcançar a excelência, isso não mudou. Cara, e é legal pensar nessa ideia da repetição, para mim, como ideia de atingir um objetivo e como ideia de ter o processo da mudança. É que, por exemplo, vou colocar a situação que aconteceu. Esse final de semana eu fui para um retiro, para uma vivência, no mesmo espaço que eu fui um dos primeiros retiros que eu fiz na minha vida. Que foi um retiro que eu fiz dentro de um processo de mudança fudido, assim, muito difícil. E eu lembro, e aí eu tô falando com muita facilidade isso, porque eu tive terapia hoje e eu trouxe essa percepção. E aí eu lembro que nesse primeiro retiro que eu fiz, a primeira fala que eu fiz, naquela abertura inicial, de se apresentar e tal, eu falei, eu não queria estar aqui. Eu lembro que eu falei desse jeito, eu não queria estar aqui. É muito desafio, desnecessariamente, eu preferia estar em casa. Inclusive, eu fiquei, dentro das divisões dos quartos e tal, eu fiquei de um espaço distante do espaço central do retiro. Era 500 metros, mais ou menos 500 metros ali. E aí, eu não aceitei isso e pedi para ficar mais perto. E assim eu fiz. Foi o retiro, foi ótimo e tal, e tal, lá. Aí eu fui em outro retiro de outro grupo de pessoas nesse mesmo local, na Chapada. Dessa vez, eu fiquei no espaço distante de novo. Tá tudo bem, não reclamei. Cheguei no retiro falando que eu já tinha tido um espaço de medo e que agora eu estava entrando num espaço de confiança e que eu estava completamente aberto para o que tivesse que acontecer ali. Não bastasse eu ter ficado longe, todos os dias à noite e de manhã cedo, que a gente acordava antes do sol nascer, escuro, extremamente escuro, e à noite ainda com a lua, e aí iluminava um pouco, eu ia sozinho caminhando nesse trajeto. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a mudança vem também de uma repetição de um negócio que eu já fiz, que foi muito desafiador, que eu gastei uma energia absurda para um espaço em que agora eu recarreguei energia. Olha que foda. Tipo, lá eu gastei energia, mas eu só consegui, eu acho, chegar nesse espaço de conseguir ir para um retiro, ir para uma vivência e conseguir recarregar energia porque eu tinha vivenciado o espaço antes de gastar uma energia grande. Assim, de estar lá e falar, cara, eu não queria estar aqui. Não queria estar aqui. Não é de boa. Não é de boa, assim. A mudança não é de boa, o começo da mudança, eu acho. Acho que a tração inicial da mudança, ela não é de boa, sacou? E aí a comunicação ela precisa ser muito adequada nesse momento, né? Seja de revelar e de desvendar. E eu lembro que eu falei isso no retiro. Quando eu falei que eu não estava me sentindo bem, que eu queria ir embora e tal, a partir dali eu comecei a ficar mais tranquilo. Porque eu expressei aquilo que estava me angustiando. 2, eu virei para a Carol Ciani, que inclusive era uma das instrutoras desse segundo retiro, que estava comigo como participante do primeiro, e falei, Carol, cara, tá de boa para mim isso aqui, não? Ela falou, não, precisando, tô aqui e tal, deu um apoio, amizade, tá, beleza. Ou seja, existem espaços e momentos que precisam acontecer, eu acho, né, pra gente chegar nesse momento de mudança, e a gente precisa, dependendo, comunicar isso. Com certeza. E assim, tem uma frase, né, que é mais ou menos assim, de uma figura da teosofia, que é o Krishnamurti, e que ele diz assim, não precisa de angústia. O mestre repete a lição quantas vezes forem necessárias, né? Porra. E a gente está vivendo, Diogo, nesse processo de mudança que eu falei que a sociedade, o mundo está vivendo, esse processo de mudança é principalmente na forma que a gente se comunica com as pessoas. Não é mais possível, né, para que você consiga ter êxito nos seus relacionamentos, sejam profissionais, pessoais, o que quer que seja, coletivos, individuais, não dá mais para ser a mesma comunicação que existia antes. Não dá.
Ninguém está mais aceitando isso. Alguns conscientemente, a grande maioria de forma inconsciente. Ninguém está mais aceitando a comunicação que existia antigamente. Ela precisa mudar, né? E isso a nível pessoal, nível profissional, nível internacional. A gente está cheio de conflito no mundo, porque as pessoas não estão tentando se comunicar do mesmo jeito que elas se comunicavam antes, num mundo que não é mais o mesmo. Mudou totalmente. E esse nosso processo de comunicação, ele precisa mudar também. As pessoas, elas precisam se comunicar de outra forma. E quando isso não está acontecendo, aí começam grandes conflitos. Como eu falei, tanto no nível individual quanto coletivo. Grandes conflitos se apresentam. Porque as pessoas não querem mais a mesma forma de relacionamento. Elas estão buscando uma outra forma de relacionamento. Mas quando isso é de forma inconsciente, aí ela vem muitas vezes desequilibrada. Para que ela alcance um nível de equilíbrio, essa comunicação tem que se tornar consciente. Você tem que mudar a sua forma de expressão, tem que se comunicar de outra forma e entender a forma de comunicação do outro, que isso talvez seja o maior desafio, né? Não é só a sua forma de comunicar, é entender para além das palavras o que o outro está tentando trazer para você. E aceitar é foda também. E aí, eu não sei se eu falei isso em podcast, enfim, mas eu tenho falado muito disso porque eu bebi nessa fonte recentemente, que o Nando Garcia, psicólogo, psicanalista, ele fala muito das conversas, das comunicações de diferentes gerações. E aí é um negócio muito doido, porque a gente fica... Aí tem as duas perspectivas, né? Possibilidade de duas perspectivas. A geração mais nova reclama que a geração antiga é autoritária, mandona, reclama. E a geração antiga reclama que a geração de agora é mimizenta, não aceita nada. E aí uma reflexão que eu fiz esses dias, e a partir da fala dele, do Nando Garcia, foi: o que adianta reclamar? Exatamente. Tipo assim, por que tu não aceita que é assim, que é uma mudança, que é algo, faz parte, o contexto, a ambiência é diferente. E aí a percepção é essa. Cara, por exemplo, sei lá, meus pais faziam compra de 2 meses por causa de uma inflação que era de 100%. Assim, eles tinham que fazer isso. Uhum. Então, é escassez? Cara, era uma questão do ambiente naquele momento que precisava. Sim. E aí hoje, por exemplo, minha mãe quer fazer compra de 2 meses. Pô, eu vou ficar brigando com ela sobre isso, tipo... Aí ela fica, por que você não faz compra? Cara, não vai adiantar se eu entrar nessa discussão com ela. Ou seja, a aceitação do processo da mudança parece estar batendo aqui pra mim bem forte. Assim, aceitar que a mudança está acontecendo. Sim. E você... Eu nunca te falei isso. No papo que a gente teve, você falou um negócio... E a gente já conversou disso. Eu sei que você teve essa intenção, mas eu sei que você também não teve essa intenção de ser explícito. Então, muitas vezes você me dá muitos recados pelas bordas. Que a gente falou sobre a polidez da comunicação. Uhum. E aí bateu pra caralho em mim. Porque eu aprendi, né, a ter essa polidez. E às vezes não precisa ter essa polidez. Às vezes precisa ser algo mais natural, mais espontâneo. E aí eu venho trabalhando essa espontaneidade, essa naturalidade, esse jeito mais tranquilo. E é sobre isso, assim, porra, aconteceu, é uma mudança que poderia acontecer, percebi, aceitei, cara, vamos lá, vamos olhar o que pode acontecer. E aí essas comunicações, a percepção do porquê que eu já me comuniquei de um jeito, por que eu estou me comunicando de outro, por que com meu pai eu vou me comunicar de um jeito, por que com minha sobrinha eu vou me comunicar de outro, eu acho que faz parte da percepção de que, assim, o que eu vou fazer lutando contra isso? Eu vou conseguir, vamos lá, eu vou conseguir mudar a geração atual que reclama, sei lá, de que as coisas não são rápidas. Porra, não vou. Sim, e a mudança, assim, essa necessidade de mudança que está acontecendo no mundo, ao mesmo tempo que ela é coletiva, mas ela é principalmente individual. A mudança que você está vendo acontecer, que está sendo pedida no mundo, na verdade... Se você que está conseguindo perceber isso, se você está conseguindo identificar isso, é a hora em que o mestre está se apresentando com a lição, em que a mudança precisa acontecer aqui. Tá. É aqui, não é lá fora. Né? Não é mudar a geração. Né? O que é que daquilo que está acontecendo fora bateu aqui dentro? O que é que precisa mudar aqui dentro para que isso, de repente, não que precise ser o alvo, nem a flecha, mas o que você precisa mudar internamente para que o seu tiro seja mais certeiro?
né? Então nunca é o outro, né? E eu, né, uma das atividades que eu tenho, eu sou professor da Secretaria de Educação e eu tenho conversado com os alunos muito esse ano sobre isso, né? Você nunca vai conseguir, ninguém nunca muda ninguém. Você não vai conseguir mudar o outro, você não vai mudar seus pais, você não vai mudar seu chefe, você não vai mudar o diretor da escola, você não vai mudar nada. Nada fora é responsabilidade sua. O mundo que você tem como responsabilidade de mudança é o mundo interno. Você tem como, né, se trabalhar para mudar suas atitudes, sua forma de pensar, seu jeito de respirar, né? E isso você tem gerência e tem responsabilidade, né? Hoje, inclusive, na aula de manhã, o tema da meditação, que eu faço meditação com os meninos, o tema da meditação foi o respirar, né? E a gente, enquanto era uma meditação conduzida, e enquanto eles estavam de olhos fechados, eu fui fazendo algumas reflexões sobre o respirar, né? A primeira coisa que você fez quando chegou no mundo, quando saiu da sua mãe, foi respirar, né? E algumas tradições falam que o ganhar a vida é quando o espírito anima o corpo, né? E espírito do latim significa expirare, que significa respirar, né? E o quanto que você observa a sua própria respiração, né? O quanto que você está atento ao jeito como você respira, que a respiração modifica quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está preocupado, né? E que na medicina chinesa a gente fala que se tem um caminho de ida, existe um caminho de volta, ou seja, o fluxo é de mão dupla. Se a emoção mexe com a respiração, se você se torna consciente da sua respiração, você tem ingerência sobre a sua emoção. Ingerência sobre a mudança. E se você tem gerência sobre as suas emoções, você tem gerência sobre as suas atitudes e a forma como você se comunica. Perfeito. Né? E o quanto que você se dedica a uma coisa que é relativamente simples, que é o quê? Respirar. Né? E aí, às vezes, a gente fica com preocupações tão grandes e imensas, né, que não dependem de você, que dependem das outras pessoas, das mudanças das outras pessoas, de uma mudança da sociedade. E você? Né? Voltando lá para a nossa analogia, está preocupado com a ponte, com o rio, com o passarinho que passou, com o vento que está batendo. E a sua postura? E o jeito que você está segurando o arco e a flecha que você escolheu? Isso você tem gerência. Você não tem gerência sobre as questões climáticas, sobre se a corda vai estar melhor ou não. Não. Foda. Tá me vindo uma história que aconteceu recentemente. Eu acho que eu nem pro que contei isso. Eu passei por uma situação ano passado, 2023. A situação acabou acontecendo, uma amiga foi extremamente grosseira com uma outra pessoa. E dentro de um aspecto que me incomoda muito. E aí eu segurei, chegou uma hora que eu não aguentei e falei. Falei, não gostei, não tô gostando, não se trata as pessoas assim, não é legal e tal. Blá, blá, blá. No dia seguinte essa amiga ficou extremamente chateada comigo, me mandou um áudio de 8 minutos assim, brigando. Eu só não respondi, ignorei, porque eu falei, não dou conta e tal, e beleza. E aí eu fiquei com essa percepção de que era uma pessoa agressiva, de que era uma pessoa violenta e de que era uma pessoa que não estava afim de pensar eventualmente em se adequar, em se preparar, não estava cagando assim para as outras pessoas, para as gerações, para os contextos, para os ambientes, não estava aí. E aí esses dias eu recebi uma mensagem dela: Diogo, venho acompanhando teus conteúdos, tô gostando pra caramba. Você tem algum curso pra me indicar de comunicação? Eu falei, caraca, como é que são as coisas, né? Tipo, eu dei um toque ali naquela hora, falei sobre como é que tinha ficado indignado. Ela ficou indignada de volta, eu não respondi. O tempo passou mais de, ano, e agora que ela vem com a mensagem. Ou seja, o processo de mudança também ele precisa ter um tempo de respiração, né? Essa coisa, né? Você atirou uma flecha. Você lançou a sua flecha dentro do que você conseguia naquele momento. Às vezes ela viaja 20 metros, às vezes 40 metros, Foda. Às vezes leva um ano para atingir o alvo. Foda. Né? E aí quando atingiu e reverberou,
Aí você conseguiu ir buscar a flecha, ou a flecha voltou para você, né? A flecha voltou. E é isso, né? E só que o objetivo, como, né, a gente estava falando, o objetivo não foi a mudança da pessoa necessariamente. Na hora foi lá, você comunicar algo que tinha te eu incomodado fiquei puto no na hora. comportamento dela. E aí você comunicou, né? E aí isso é a intenção. É Entende? mesmo? Eu não tinha Isso é a parado de fazer essa intenção. leitura, não. Isso Massa. foi a sua intenção. Foi comunicar o que você estava sentindo, né? É porque no final das contas eu fui embora e eu cheguei em Exatamente. casa, eu dormi meio chateado comigo mesmo porque eu tinha sido meio bruto com ela, assim, sabe? Aham. Eu tinha sido, cara, duro, assim, fui duro. Teve gente, tiveram alguns amigos até que falaram, não, Diogo, deixa quieto e tal, não vai mudar nada, deixa pra lá. Eu falei, não, vai escutar. Não se trata as pessoas desse jeito, cara. Uhum. Não tem como eu aceitar uma pessoa tratando outra desse jeito na minha frente, tipo, eu fiquei muito puto. E aí eu tratei ela, eu a tratei do mesmo jeito, né? Tipo, tratei muito mal também. Aí eu fiquei meio, tipo, aquela sensação da... Vai. Sim. Vai que eu sei o que você vai falar, vai. Mas assim, isso que aconteceu, se tivesse acontecido há 10 anos atrás, a comunicação do Diogo Não, teria sido a mesma? Não. Nem a pau. Isso que aconteceu, se acontecesse hoje, 1 ano depois, a comunicação seria a mesma? Não. Entende? E eu Isso te é a digo- repetição e a capacidade que a gente tem de refinar a nossa ação, a nossa atitude. E é massa falar isso porque, sei lá, vamos pegar um dos lapsos temporais que há 10 anos eu teria sido muito grosseiro, muito duro. E assim, eu não sei se eu teria nem conseguido dar um recado, sacou? Há 3 anos eu iria ser extremamente polido, extremamente fofo, extremamente amoroso, lá. E eu não sei se ia chegar também. Uhum. Do jeito que eu fui tipo, eu foda-se assim, né? Que eu até te contei uma história recente, você me trouxe a história da cobra. Falei, cara, eu vou falar, e é isso aí. Se vai chegar, se não vai chegar, eu vou falar, que eu não tô aguentando. Então é um pouco do processo da mudança de conseguir entender também que. E aí é de onde eu saio um pouco dessa oratória, dessa adequação, né? Que se diz que é o correto para entrar no espaço de comunicação mais conectada, mais genuína, mais autêntica, mais Sim. sincera, com um objetivo mais claro, mais adequada também às realidades, mais preparada. Pra ser mais espontânea e assim, cara, dá resultado. Sacou? Com certeza. E dá resultado, só que você, ao mesmo tempo, nessa perspectiva, você muitas vezes tem que abrir mão do resultado, Não, porra, pra caralho. né? Esse caso Sim. dela aí, eu achei que chegando. Como é que é ali? Na minha hora foi. Eu só vou chegar no. Se eu fosse pensar do jeito que eu pensaria há 3 anos, seria. Pra eu chegar no resultado, eu preciso sentar com ela, falar baixo, com calma e tranquilidade, dar um feedback pra ela, falando sobre as minhas emoções. Porra, na hora não teve nada disso. Mas essa sua atitude há 3 anos atrás, ela estaria errada? Não. Não. Ela seria adequada ao que você teria como ferramentas para aquele momento. É isso aí. Entende? E aí a gente vem para um outro processo nessa história da comunicação, que a gente já ouve falar há muito tempo, né? Que é o não julgamento. Entende? Não julgar nem as atitudes, nem, vamos dizer assim, nem as outras pessoas, nem você mesmo, para não entrar no processo de culpabilização. Você pode avaliar as atitudes e a situação. Por que você avalia as atitudes e a situação? Para um passo seguinte, que é a mesma coisa, voltando de novo para a nossa figuração, que é o quê? Para você dar um tiro melhor no passo seguinte. Não, precisava que a postura tivesse mais assim, eu preciso mudar a corda do arco, que já está ficando puída, eu preciso melhorar minha flecha, beleza. Agora você não fica preso ao que foi. Pô, por que eu não atirei melhor? Por que eu fiquei com o pé assim? Por que... Não, não é isso. É o que eu preciso fazer para um passo seguinte. Entende? E você não avalia se a cereja estava madura, se não estava madura, se a árvore estava torta, se estava reta. Isso não importa. Né? Por que eu estava na ponte? Por que eu não fui para um rochedo? Entende? Não é isso que é importante. É o passo seguinte, é o que eu preciso fazer. Tu pega o fato, né? É o fato, a atitude, a ação que pode ser modificada.
Ou que você, pelo menos, pode se esmerar para que isso seja modificado. Agora, pode ser que você dê um novo tiro e cometa os mesmos erros? Pode. Sinal de que o quê? Precisa treinar mais. Eu vou problematizar aqui um pouquinho. Não fica meio Chato? papo muito fofo, não? Esse que a gente tá falando? Ou um papo muito tópico, assim? Olha, eu não sei, o tópico eu acho que não, sabe? Mas eu acho que... E aí é um processo, vou trazer um processo de mudança que eu tenho identificado em mim nos últimos tempos, de uma... Não é uma... Tem um termo que a gente aprendeu, né, usou muito lá no curso de constelação. Não é uma coisa de sublimação, não é isso, não é de se transformar, todo mundo se transformar em mestre, né? E isso que a gente está trazendo aqui não quer dizer que a gente já alcançou, não, muito pelo contrário. Inclusive a gente está contando de histórias que a gente não conseguiu. A gente está, mas o que eu tenho sentido nesse meu processo de mudança nos últimos tempos é de parar de deixar as coisas complexas, vamos para a praticidade, vamos para simplificar. Não é muito mais prático você pensar desse jeito? Pô, fudeu, deu errado e tal, mas, velho, foi. Vamos pro próximo passo, vamos modificar, vamos alterar aquilo que a gente precisa alterar. Não é muito mais econômico? O nosso corpo não é econômico? Modo sobreviver. Entendeu? Nosso corpo é econômico. Energia, ele vai utilizar o mínimo de energia, né? Um dia desse eu estava falando com meu filho, né? Que ele entrou agora num processo de marombagem. Tá ficando lá, malhando, querendo ficar fortinho e tal. Aí todo jovem, quando entra nisso, naturalmente hoje ele já entra em contato com a coisa da suplementação. Suplementação. E aí uma das coisas que eu estava conversando com ele é o seguinte: o nosso corpo é econômico. Se você começa a suplementar, principalmente menos questões nutrientes e principalmente questões bioquímicas no seu corpo ele é econômico. Se você começa a colocar bioquímica de fora dentro dele, ele vai chegar num ponto e vai falar, velho, para que eu vou ficar produzindo se o cara tá trazendo de fora? Aí ele para de produzir, vou gastar energia com isso? Não vou. Entende? E por que a gente não pode replicar isso na nossa vida? Para que a gente vai ficar gastando energia com uma coisa, né? Tornando ela complexa, sendo que ela pode ser mais simples. Vou ficar gastando energia, entrando no processo dos porquês que chegou até aqui, sendo que simplesmente o que eu posso fazer é o quê? Tá aqui assim, o que é que isso aqui precisa mudar? Então vamos pro próximo passo. E eu e você somos bons nisso, hein? Eu e você somos bons nesse negócio de ficar tentando entender o porquê do negócio, hein? Exatamente. Porra, gasta uma energia, velho. Exatamente. Gasta uma energia. E é muita energia. Você fica exausto de tentar entender coisas que às vezes não é pra você entender, velho. É só pra você vivenciar. Você precisa vivenciar aquilo. E em outro, né, tem um colega da escola que ele trabalha muito isso, ele é professor de história, mas ele também tem uma pegada diferente lá com os alunos. E ele traz, né, muito essa coisa do vivenciar, entre sobreviver e vivenciar, né, dentro lá das dinâmicas dele em sala de aula. E ele traz muito isso de vivenciar. E um dia eu falei com ele, mas Wagner, não pode esquecer, precisa sobreviver também, velho. Não é só vivenciar, vamos fazer práticas e práticas. Às vezes precisa só sobreviver mesmo, entendeu? Às vezes vai lá, você precisa comer também, você precisa beber, você precisa se divertir. Então não pode entrar nesse processo de mergulhos constantes que você não dá conta do processo também. Né? Gasta muita energia. Às vezes você só precisa acordar, comer, trabalhar e voltar para dormir. Naquele dia, o que deu para fazer foi isso. Não precisa ler livro nenhum, não precisa... Exatamente. Não vou meditar, fazer porra nenhuma. Hoje já é piloto automático total. Mas aí não pode, que é uma coisa que eu queria trazer, que é aquela, né? Todo mundo tem hoje em dia aquela imagem mental do yin e do yang, né? Né? Que é mesmo, né, não necessariamente vinculada a nenhuma religião, mas hoje está no imaginário coletivo. Sim. A coisa do yin e do yang, né? De um lado preto, do outro branco, dentro do preto tem o branco, dentro do branco tem o preto. Tem um pedaço que é menorzinho, tem um pedaço que é maiorzinho. E aquilo fala de quê? Mudança. Sim.
Tem dia que é de aprofundamento, tem dia que é de superficialidade, né? Tem dia que é da emoção, tem dia que é da racionalidade. Mas isso vai transitando de acordo com o quê? De acordo com o que é adequado, de acordo com o que é necessário naquele momento, né? Que dentro da filosofia chinesa tem o termo que é o Wu Wei, que é a ação pela inação, que é você seguir o fluxo, que vem do, hoje em dia se popularizou como flow, né? E o flow é o que? É você identificar o que é adequado para aquele momento e fazer o que é necessário, com o mínimo, né? O mínimo, quando eu digo assim, com o que é adequado de gasto de energia para aquilo. Né? Você não precisa entrar num sofrimento para que isso aconteça. Né? Você não precisa deixar as pernas tremerem para soltar a flecha. Né? Vai ter o momento certo da flecha sair da sua mão. E dentro dessa ótica, parece que fica mais real. Esse tem sido um certo lema, assim. Eu fui pra Vivência e fiz uma postagem, eu vou fazer, nem sei, mas vai sair a postagem hoje. E eu falando assim, eu falei, cara, na realidade, a vivência foi boa pra caralho, sabe pra quê? Dormi bem pra cacete, comi bem pra cacete, fui pra natureza, fiquei 3 dias sem mexer no celular, conheci gente massa, porque assim, e aí foi até uma fala eu vou até citar o nome dela, fala da Raíssa, que é junguiana. Pessoa massa, conheci ela lá, eu quero trazer ela aqui. Nem sei se ela tá sabendo disso, mas eu tô avisando pra ela caso ela escute. Ela trouxe uma fala real, do tipo assim, galera, só dando um toque assim, tipo, massa aqui, energia boa e tal, mas assim, a gente não vai ficar amigo pra depois daqui, tá ligado? Talvez tenha uma ou outra amizade. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, mas tipo assim, não fica nessa pegada utópica e idealizada de vamos ser amor, tá ligado? Vamos propagar o amor e tal. E aí eu falei, caralho, isso faz sentido pra caralho. Aí eu postei isso hoje, falei, na real, o retiro foi bom pra cacete, pra dormir bem, pra comer bem, pra ficar na natureza, pra ficar de boa. Foi massa, né? Tem questões que eu levei pra terapia já e tal, massa. Mas assim, pensando na questão de eficiência da parada, de economia de energia, de efetividade, falando até de produtividade, ontem eu produzi bem pra caralho. Então, assim, não fica querendo também ter esses momentos de vivência, de experiência, de curso, de imersão, de mindfulness, de yoga e tal. Tudo vai transformar a sua vida em algo porque assim, transcendental, né? E aí depois disso tu tem que virar terapeuta, tá ligado? Aí você vai ter que sair dali e começar a ajudar as pessoas. Bicho, na moral, só vai pra uma parada dessa assim, e aí é um negócio que tá pegando pra mim, porque eu já fui assim e tô, né, saindo da mudança. Vai lá, pega a parada e melhora teu escritório, sacou? Aí vem outra frase, né? Aquela também muito conhecida do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não é isso? Eu não preciso, por exemplo, ir pra lá pra poder usar os conhecimentos pra poder ajudar pessoas. Tipo assim, no sentido, dentro desse espaço de atender mentoria, transformar a vida de algumas pessoas a partir do amor que eu recebi e tal. Cara, na moral, eu só tava querendo ali, velho, ter um momento de paz comigo mesmo e é isso. E dentro de uma perspectiva não foi profundo? Pra cacete. Entende? É isso. E aí essa profundidade dentro da simplicidade. Entende? Não precisa ser complexo. Não precisa ser absurdamente transcendental. Né? Não é isso. Né? A gente vê, né, na tradição zen budista, né, se você for ver lá, vários momentos de transcendência, né, do que é considerado dos mestres dentro do Zen budismo. Não foi o cara não apareceu um halo de luz em volta dele, né? Ele não precisou subir uma montanha sagrada para acontecer. O cara com um comentário de alguém, o cara, é isso. Me lembrou a frase, uma fala da... Eu tô citando o nome da galera aqui, se a galera ficar brava comigo depois, a gente pede desculpa. Mas citando a fala da Mitzi, lá do Espaço Solares, não sei se você sabe quem é. Ela trouxe a fala que quando ela fez o caminho de Santiago de Compostela. E aquela, né? Fazer a caminhada de Santiago de Compostela, vai, né? Baixar a luz ali e a vida vai mudar completamente. E aí ela pegou o táxi e o cara falou assim, não fica esperando nada não.
Tipo assim, na hora dela ir pra parada. Não espera, pelo menos essa foi a interpretação que eu fiz do que ela falou, né? Não fica esperando nada não, tipo assim, irmão, vai no simples, tá ligado? Vai caminhar. Vai caminhar. Simples. Tipo, de boa. É isso. Tua conexão que você fizer com você mesmo, não vai acontecer nada. Tipo, uau! E aí, como a gente falou dessa mudança, e aí foi o que eu falei no início, né? Dessas duas óticas, assim, da mudança nessa ideia do desafio de mudar, mas também esse negócio do tipo assim, de querer mudar demais, né? De querer revolucionar demais a vida, de querer entrar no... Não, de meditar 20 minutos, de ler 25 livros por ano, de conseguir ajudar 1 milhão de pessoas, de ganhar dinheiro, ser efetivo, produzir ao mesmo tempo. E aí tem uma fala do Flávio Augusto, da WhatsApp ou Wizard? Enfim, do WhatsApp. É o WhatsApp, Enoch? Flávio Augusto? Ou é o Wizard? WhatsApp, né? WhatsApp. Wizard é o Klaus Wizard. Ele falando desses dias do podcast, a galera perguntando, porra, Flávio, como é que você consegue achar esse equilíbrio aí? Ele falou, meu irmão, não tem equilíbrio não, pô. Equilíbrio é uma busca, mas não tem como ficar em equilíbrio na vida não, pô. Pelo menos não esse equilíbrio que a gente acha que existe, que é esse equilíbrio estático. Tá tipo lá, assim, não. Aí ele falou, pô, tu acha que pra eu poder ter uma empresa que eu vendi por não sei quantos milhões e comprei por menos e agora tá valendo mais, tu acha que, tipo assim, eu tava conseguindo fazer atividade física, tu acha que eu tava dormindo certinho, tu acha que eu tava convivendo com a minha família, tu acha que eu tava convivendo com a minha esposa, tu acha que eu tava convivendo com meus amigos? Porra, não dá. Aí ele até comentou, tipo assim, porra, eu tô gordinho. Ok, eu tô gordinho. Tu acha que minha saúde física tá top? Porra, não tá, porque eu tô num processo agora que não tá dando, sacou? Então, tipo, sai um pouco dessa ideia de... agora minha vida vai mudar por completo. E aí senão vem até essa culpabilização que você tá falando, e aí a comunicação ficou uma merda, né? Porque fica aquela comunicação de euforia e frustração. Euforia, frustração. E não comunicar aquilo que você precisa comunicar, né? Porque acontece muito quando você entra nessa coisa de atender às expectativas, porque o que ele trouxe foi isso. Cara, não tô aqui para atender às expectativas, eu tô aqui para fazer aquilo a que eu me predispus, que é fazer uma empresa top. Beleza. Agora, se você entra nesse processo de atender às expectativas que os outros ficam aguardando de você, você não dá conta. Você vai conseguir atender às expectativas de todo mundo? De todo mundo com os quais você entra em contato? Né? No Zen Budismo é o que eles trazem como não intenção. Né? Na meditação, né? Enquanto você está praticando meditação com intenção, aí o mestre Dogen Suzuki Dogen, fala que enquanto você está praticando com intenção, não é a verdadeira meditação. Quando você começa a meditar porque você precisa meditar sem intenção, aí é quando você começou a verdadeira meditação. Cara, eu nunca escutei isso. É isso, entendeu? Não é meditar para ser transcendente, para ter uma vida melhor, para sua saúde estar melhor. Isso não é a meditação verdadeira, né, no Zen Budismo. A meditação verdadeira é quando você só senta porque você precisa sentar para meditar. Zazen, né, que é a meditação zen budista, é sentar para meditar. É isso. Cara. É sem intenção, né? Você falou isso aí e a gente tirou uma cartinha lá na vivência. E aí a cartinha que eu tirei foi do fardo. Do tarô. Zen budista. Então, era Osho, enfim, tarô. E aí, você falando aí, é isso, né? Tipo, tem hora que é foda porque a gente quer mudar, não porque eventualmente a gente acha que tá na hora, ou porque a gente quer, ou até a gente quer, mas a gente, cara, é algum padrão, alguém disse pra gente que tem que fazer. E aí a carta falava isso pra mim, assim, tipo, bom, já deu, né? Já atingir a expectativa dos outros. Exato. E cumprir essa tabela aí, essa expectativa, fazer. E aí, a mudança vai vir quando? E aí eu te digo assim, cara, e eu digo pra galera que tá escutando, porra, é foda mudar, velho, nessas horas, porque é difícil entrar no processo de mudança, de fazer diferente, de se adequar, de preparar e tal, seja porque também existe esse espaço de mudança de tentar achar um espaço muito ideal, de se tornar algo muito ideal, sacou? Sim. Então, essa polarização, né? Porra, é muito difícil. Tipo assim, cara, vou mudar porque eu não quero mais isso aqui, mas também não é pra ser nada ideal não, sacou? Não é pra poder, no momento que a guria for escrota com alguém, eu ir lá e... Porra, tal, amor...
Não, meu irmão, não aguentei, respondi, Não. fui grosseiro também e segue a vida, É isso. segue o baile. E porque você precisa daquilo, né? Você entendeu É. que você precisava daquilo, você precisava daquela atitude, não por conta dela, Não, mas porque aquilo reverberou em você. exato. E aí você absorveu aquilo, percebeu que precisava fazer alguma coisa e fez. É isso. Né? Nessa perspectiva da meditação e juntando isso com arco e flecha, né? Meditar sem intenção, que às vezes as pessoas falam, ele está sendo... tá tendo um contrassenso aí, mas ele falou que a flecha é a intenção, né? Só que a intenção é o quê? Nesse caso, se a gente pegar a meditação e levar para a perspectiva do arco e flecha, a meditação é o arco, a meditação é a flecha e a meditação é o alvo. Ah, pode crer, ela não vai te levar em lugar nenhum necessariamente. Não, é a mesma coisa. Arco, flecha e alvo é quem? É tudo reflexo de quem? Do arqueiro. É você lançando a flecha em você mesmo. Caralho. Entende? É você tentando Nossa. atingir você mesmo. A sua meta, que a princípio é a comunicação, mas a sua meta, quando você for olhar de perto lá o alvo, quem vai estar lá é quem? Você. Cara, eu mesmo. O alvo é o coração do arqueiro. Pô, eu vou fechar. Né? Depois eu falo... Na oratória eu chamo isso aí de bumerangue. Você joga o começo, que foi a história, e depois você faz o fechamento, que você não colocou como meta isso. Não. Jogou, a gente começou a trocar ideia Sim. aqui. Olha só, a representação perfeita. Jogou, a história... A história era o arco, a história era a flecha e a história era o alvo. Então, tipo assim, a história era tudo. Essa era a Exatamente. intenção, era a comunicação que você tinha. Exatamente. E aí chega na percepção de que, cara, que foda. Cara, Então, quando você tá, se a gente for, né, começar a caminhar de repente para um fechamento, a sua busca pelo refinamento no processo da comunicação não é para se comunicar melhor com o outro. É para você conseguir atingir você mesmo. De você conseguir enviar informação de comunicação para que você consiga aprender a se compreender, a se entender dentro desse espaço de socialização que é o mundo, né? É, porque cada dia que eu passa, quando alunos, pessoas, eu percebo que a pessoa que tem uma dificuldade de clareza com os outros, ela tem uma dificuldade de clareza com ela absurda. Exatamente. A pessoa que tem dificuldade de didática com os outros, ela tem uma dificuldade de didática com ela mesma. A pessoa que tem uma agressividade externa, ela tem uma agressividade interna muito grande. A pessoa que tem uma passividade externa, ela tem uma passividade interna muito grande. Esse processo de comunicação, de interação social, sempre foi, desde o início do mundo, um processo pedagógico para você entrar num processo de autocompreensão, de autoentendimento, né? de autoanálise. Você se comunica com o outro para se compreender, não é para compreender o outro. É por isso que eu tenho um podcast, galera. O que eu faço? Eu institucionalizei 1 hora aqui, 1 hora e pouco por semana para poder trocar ideia para me compreender melhor. Né? O Jung fala disso, né? No processo, né? A gente falou um pouco sobre a questão espiritual, né? E ele foi um dos né? Porque eu trago ele mais do que da questão psicológica. Ele é um pensador, né? E aí, dentro desse processo de pensar dele, ele trouxe nessa questão espiritual que a gente entra em religiões, que é um processo de compartilhamento de intenções, para que você caminhe para um processo de individuação em relação a esse algo maior. Mas não tem como você pular para o algo maior interno sem você passar pelo algo maior externo. Você precisa passar por esse caminho do coletivo e dessa percepção do coletivo desse algo maior para você achar o algo maior dentro de você. Conclusão, quer começar a mudar? Quer ver um mundo diferente? Começa a proporcionar um mundo interno diferente. E não precisa ser esse mundo lindinho, né? Não. Utópico pra cacete. É o mundo que existe, é o mundo que
que é real, que é verdadeiro, Prático. né? Prático e que se apresenta para você. Não que você precise idealizar, que você precise criar, né? Imaginativamente. É um mundo que é o que se apresenta para você, é o que é real ali e o que é necessário e adequado e que demanda adaptação. É isso. Porra, tava precisando dessa prosa. Eu falo pra galera de casa, a galera me pergunta, Diogo, por que você tem podcast? Eu falo, pra mim. A galera vai escutando aí minhas conversas por tabela. Galera, ó, só uma reflexão importante. Se você curtiu, se você gostou, é muito importante que você curta, compartilhe, dê 5 estrelas lá no Spotify, siga o canal no YouTube, quer tirar dúvida, quer fazer reflexão, quer falar assim, porra, não gostei, quer falar, pô, gostei, vá lá, também pode mandar direct no Instagram. Tonhão, as redes aí. Tonhão Acupuntura, tanto no Insta quanto no Face. Tonhão é o único, é um dos poucos caras que chega aqui e fala do Facebook aí. Né? Eu ainda tô, né, sou old school. Mas tem público lá, eu acho. Tem Você público, tem público a lá. galera Você tem vai público lá, lá. curte e ele possibilita algumas coisas que o Insta ainda não possibilita, né? Compartilhamento, por exemplo, de texto, né? Nossa. Que ainda, e eu gosto muito de texto, né? O ler, ele desperta coisas na mente da gente que a figurinha, o vídeo ainda não consegue fazer. Ainda não, cada um. Então, Tonhão Acupuntura, tudo junto, sem ponto, sem nada, né? Sem nada. Tonhão Acupuntura, Enoque faz tudo isso acontecer, meu irmão. Tamo junto mais uma vez. Açaí Casca, mais uma vez meu agradecimento. E aí, como está a sua vida, como está a sua comunicação, como estão os processos de mudança? É isso. E vamos mudar. E vamos mudar.